Cumprimentos. Não esqueça, deem o like, porque eu descobri com o meu assessor técnico aqui que dando o like aumenta a distribuição desses vídeos. E isso contribui com a melhoria técnica e a qualificação deste programa. Hoje o assunto, claro, é o assunto do tamanho do mundo. A carta do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que impõe tarifa de 50% ao Brasil a partir de 1º de agosto. As outras nações e também ele está mandando carta de 25%. Mandou uma agora, ontem, para o Japão. A resposta foi inacreditável e violenta. A palavra chantagem e extorsão comercial, as palavras são o mínimo. O Congresso americano também reportou uma violenta declaração com um tom bem diferente do tom amarelado do Congresso Nacional Brasileiro, que oportunamente nós vamos falar sobre isso. A carta do atual presidente da República do Brasil foi boa, no nosso entendimento, defendeu a soberania, a autodeterminação dos povos e escancarou as mentiras expostas nessa carta. Vamos examinar essa carta aqui. Insólita, abusiva, chantagista, extremamente temerária, irresponsável e pretensiosa. O senhor Trump, presidente, ele, ao taxar de 50% ou ameaçar taxar, ele ainda pensa que, não, aquele sul global, Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, esses países aí eu domino. Eu vou taxar eles todos, aqueles bobão, aqueles otários, como são nossos vassalos de muitos anos, eu vou impor 50%. Aí eles vão vir aqui na Casa Branca se ajoelhar, como veio o Zelensky, e eu botei o Zelensky para correr, e aí nós vamos negociar por uns 20%, 25%. Isso na cabeça do Trump. É que não contaram para ele que já existe no mundo uma nova ordem internacional. E os Estados Unidos da América do Norte não são mais o país hegemônico. Então, e por que esta carta é completa e absurdamente equivocada? Primeiro, porque foge aos moldes dos padrões da diplomacia. Ele mandou essa carta pela rede social dele, endereçada ao presidente brasileiro. Isso não é conveniente e nem de responsabilidade diplomática. Ou seja, as fontes diplomáticas norte-americanas tiveram que emitir uma nota que não deixa muito a entender de qual é a responsabilidade. Se foi do juízo do presidente americano ou se foi do governo norte-americano. Não ficou muito claro, mas ficou estabelecido um constrangimento na sociedade americana, cujo Washington Post, Financial Times, essas grandes instituições da imprensa norte-americana que atuam na economia e na divulgação da opinião pública dos Estados Unidos, revelam a inapropriada intervenção do Trump no comércio internacional. Um segundo ponto de análise nessa carta é que ela se desviou completamente, como desde lá atrás a taxação de 10% para todos os países que negociam com os Estados Unidos, em 10%, ao arrepio da regulamentação da OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, que é um instituto internacional que regula as tarifas comerciais entre os negócios estabelecidos entre as nações, que simplesmente foi abolido, foi cancelado, foi deletado pelo presidente norte-americano. O governo americano, o Estado, chamado Estados Unidos da América do Norte, é um dos subscritores primeiros dessa instituição denominada Organização Mundial de Comércio. Ora, parece que não existe mais a OMC para os Estados Unidos. Um outro aspecto dessa carta é que ele menciona um ex-presidente da República como uma espécie de refém chantagem
para que o governo brasileiro resolva as suas questões tarifárias com os Estados Unidos. Ora, a questão essa que envolve o ex-presidente da República aqui no Brasil, isso está na alçada do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente pela Constituição da República Federativa do Brasil, é o órgão competente para julgar esses casos. Se o ex-presidente cometeu ou não cometeu algum crime, por exemplo, de golpe de Estado, ele vai ser responsabilizado e punido ou, em razão da sua defesa, o devido processo legal pode ser até absolvido. Mas enquanto existir aqui os poderes estabelecidos, o legislativo, o executivo e o judiciário, que formam um Estado democrático de direito, o Brasil é soberano pelo texto dos artigos 1º e 2º da Constituição da República. Então, não há possibilidade alguma de intromissão indevida, não só do governo americano, norte-americano, mas também de qualquer governo. Então, nós estamos diante de vários casos que são passíveis de punição perante as organizações internacionais, esse comportamento absurdo do presidente norte-americano. O mais absurdo ainda do presidente norte-americano é o dizer que ele está fazendo isso para defender os interesses comerciais da balança comercial deficitária com os Estados Unidos em relação ao Brasil. Ora, o presidente da República já respondeu isso aí também, e eu fui conferir os dados do atual presidente. Todo mundo sabe que eu sou um crítico do atual presidente da República do Brasil e de todos os outros que o antecederam, porque eles não conseguem romper esse dogma nefasto e perverso que é o modelo capitalista que rege não só a Constituição, como um modelo social, econômico e financeiro do país. Mas assiste razão ao presidente e eu fui conferir os dados do presidente da República do Brasil. Quais são esses dados? A balança comercial entre o que vende o Brasil e o que compra o Brasil dos Estados Unidos da América. Ora, puxando os últimos 15 anos, e esses são os dados do Tesouro Nacional, do Banco Central e também do Tesouro e o Banco Central dos Estados Unidos, dão conta de que o Brasil tem um déficit de 487 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos mais vendem do que compram. Então, ele é superavitário. Cai por terra a tese defendida na carta do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Olha, e 487 bilhões de dólares nas nossas contas, multiplicando por 5,5 o preço do dólar, essa cifra passa de 1 trilhão 100, 200 bilhões de reais. Então, cai por terra essa carta. Mas antes de encerrar, se o presidente foi bem, foi feliz, foi duro, foi soberano e firme na resposta, o mesmo não aconteceu com o Congresso Nacional. Já disse algumas coisas sobre o Congresso Nacional, vou dizer mais algumas poucas coisas agora, e tem mais vídeo especificamente sobre o comportamento do Centrão e do Congresso Nacional. O Congresso Nacional deve ser uma caixa de ressonância das aspirações, da soberania e dos interesses do povo brasileiro. A carta-resposta do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal amarelaram. É como se estivessem pedindo desculpas para o governo americano. Eu não sei se esse é o pensamento de todos os congressistas do Parlamento Nacional. Vamos verificar a posição de cada um, se eles concordam que essa pífia, fraquíssima carta em resposta a essa ameaça absurda dos Estados Unidos em taxar o Brasil em 50%. Por fim, para quem conhece o jogo de pôquer, o que significa blefe? Blefe é fazer de conta, na minha aposta, que eu tenho cartas que eu não tenho para sustentar a aposta que faço. O Trump está nessa. Aliás, há especialistas, psicólogos e sociólogos nos Estados Unidos que estão estudando o perfil psicológico do Trump.
a maneira como ele está conduzindo as reuniões de imprensa, ou com os seus assessores, o próprio tratamento que ele dispensa ao vice-presidente da República, estão analisando e estão chegando à conclusão que é possível que o presidente norte-americano, que durante toda a recente campanha eleitoral nos Estados Unidos condenava o ex-presidente Joe Biden como senil, problema de mentais, dificuldade de locomoção, esses especialistas estão chegando à conclusão que é possível que o senhor Trump esteja apresentando alguns surtos de distúrbio psicótico. Um abraço, obrigado.